adianta, né, cara? A nossa história toda é muito a mesma, e às vezes até é um pouco cansativo ficar repetindo, porque, porra, a história de toda, especialmente toda menina preta, é a mesma coisa, né? Da minha idade, pelo menos, as meninas da minha idade, eram todas achincalhadas por conta do cabelo. Não existia, essa aceitação aqui não existia. Se eu chegasse assim na escola, era de esponjaço, era cabelo de bombril. Salve, galera! E aí? E aí? E aí? Pô, tô felizão, brother, tô felizão. Ela é uma pessoa incrível, eu admiro demais essa pessoa, esta mulher incrível. Gente, eu tô falando nada mais e nada menos que Aline Prado, vem pra cá, fechadinho com o paizão. Sou babu e é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Sou babu e é tudo nosso, o babu é... Com medo, eu falei, meu Deus, a mulher é jornalista, como eu vou entrevistar uma entrevistadora maravilhosa, estava aqui. Você sabe, eu tenho essas vergonhas, eu sou meio analfabético. Aí, não, olha, analfabete eu também sou. Analfabete eu também sou. A gente, é porque tu tá com quantos anos, hein? Com 40. Então, eu tô com 38, a gente é de um outro tempo, a gente é de um tempo do olho no olho, do sentar na mesa do bar para discutir, não de ficar nessa coisa de rede social o tempo todo. Nós somos da época do celular. Cara, Teletrim, quem tinha Teletrim era só médico, era muito chique ter Teletrim, cara. Vou falar uma coisa pra você, minha mãe comprou, eu pegava o da minha mãe, eu acordava mais cedo dela, pegava o dela e tinha a capinha do outro. Aí eu usava o dela e a capinha do outro para dizer que eu tinha dois. Gente, não, sabe o que eu fazia? Na minha época tinha ação da Telerge, porque para você ter telefone, e eu era do Morro, eu morava no Morro do Dendê. E aí, para você ter telefone, você tinha que ter ação do telefone. Então, era tipo, minha família era tipo rica no Morro, porque a gente tinha um telefone em casa. A galera ia lá para casa para ficar ligando lá dentro de casa. E minha família era muito conhecida. Minha mãe sempre foi aquelas tias de portas abertas no Morro, sabe? Os vizinhos amavam. Exato, os vizinhos amavam. E aí ficava todo mundo lá pendurando, fazendo, aí fazia crediário, e aí dava o telefone lá de casa pro crediário. Era um inferno, mas tá valendo. Cara, mas pra quem tem menos de, sei lá, 20 e poucos anos, 28, vai, não vai lembrar, porque telefone, eu lembro que minha mãe contava, é uma história muito boa, que é quando ela tava paquerando meu pai, aí as amigas dela falavam assim, vai Miriam, ele tem telefone em casa. A minha tia, a tia Sônia, beijo tia, te amo. Minha tia, ela fazia investimento praticamente. Ela comprou um para minha avó, comprou um para ela e tinha uns dois que ela alugava. Era um negócio. Cara, era empreendedora da telefonia. Era outra parada. A gente passou uns perrengues na nossa geração, que essa geração não imagina. Ainda mais pela nossa origem também, tudo. São os perrengues mais que também estruturaram a gente. Acho que a gente é forjado a ferro e fogo e que deixaram a gente com um lombo muito mais forte, né? Tem uma galera Nutella vindo agora, mas assim, também é uma geração, mas é uma geração mais consciente também, né? Total. A Pinar já mexe nesse negocinho aqui fácil. E olha que ela nem foi alfabetizada. Minha filha nem foi alfabetizada, mas ela faz tudo. A gente fala assim, tudo bem, isso aqui ela não vai conseguir fazer. Aí ela descobriu aquele microfonezinho que fica no cantinho assim, aquele aplicativozinho. Cara, ela sabe fazer comando de voz para tudo. Então, o meu filho tem 6 anos, ele faz a pesquisa também ali. Aí ele, como fazer alguma coisa? Qual desenho? Como não sabe escrever também ainda, ele também faz isso. Que loucura, né, Babu? É uma outra, é uma virada que eu fico impressionada, eu fico apaixonada, assim. Eu fico olhando e falei, gente, que barato essa geração nova. Mas e você? Me conta de você, como é que você tá? Eu tô bem pra caramba com essa novidade aí de agreguei um valor no meu currículo de ex-BBB. Pô, mas é engraçado demais, né? Porque eu anteontem, eu acho, eu tava assistindo por acaso zapeando, aí parou no Canal Brasil. E aí tava passando Estômago. E aí eu tava vendo você no Estômago. E eu tinha visto Estômago quando o Estômago lançou. E eu tinha ficado já naquela época foi que eu acho que eu conheci a tua figura, o do João Miguel, a Fabiola, cara. A Fabiola genial também ali, vocês três, assim. E tem a tua parte, como é que é?
pode ser gorgonzola, gorgonzola é o caralho. Você quer saber que não vai ficar com essa porra fedorenta aqui? Adoro essa parte. É a parte do filme que eu mais gosto, cara. É impressionante. É aquela hora e a hora que o João Miguel faz a farofa da formiga. Aquilo A ali. farofa da formiga, e acho que aí tem um spoilerzinho, né? Que come a bunda, e não no sentido vulgar, mas no sentido literal, né? Total. Cara, esse Não. filme é de uma genialidade. É impressionante, é mesmo, porque eu quando estava com o Marco Jorge, eu ficava muito impressionado, eu falei, nossa, cara, será que ele pensou nisso? Aí eu parava, tentava fazer uma pegadinha com ele, né? Ele tinha resposta para tudo. Você sabia? Não sei se você reparou. Isso aí é para quem assistiu já Estômago. O filme, Estômago, né? O nome do filme, Estômago. O filme começa na boca. No meio do filme, ele vai dando planos. Se você investigar o filme, você vai vendo que ele faz o caminho da comida. Porque o filme começa na boca e termina na bunda do João Miguel. É o caminho da comida. Eu falei, você tá de sacanagem? Ele é. Gente, eu não cheguei, eu não peguei essa genialidade. O filme começa, é gorgonzola. Aí ele vai abrindo. E aí quando termina, é quando ele vira e a câmera dá uma pan, vai lá na bunda dele. É toda a digestão. É. E em momentos ele é indigesto até, né? Porque tem momentos pesados ali, tem momentos bem pesados, tem diálogos densos ali, de um peso que, cara... O final é bem impactante, né? O Ele é final você impactante. pensa meio... Como assim, né? É. E eu acho que é lindo, assim. E aí, por que eu tava falando esse negócio de você falou assim, porra, agreguei o currículo, agora é ser Big Brother. Porque quando eu te vi no Big Brother, eu já tinha te visto no Tim, eu já tinha te visto, em uma porrada de obras tuas, e eu sempre te achei muito gigante na atuação mesmo, sabe? E aí a questão do reconhecimento, né, Babu, porque demora a vir essa porra pra gente, né, cara? E aí você já tinha todo um estofo, assim, porra, um peso, todo um puta de um currículo. E aí veio o Big, né, cara? E que bom que, assim, porque, assim, teve na edição anterior à sua, o Rodrigo França, que é muito meu parça. Eu também, nossa, também sou apaixonado por ele. E aí o Rodrigo, que tá até o Pequeno Príncipe Preto aí dele, atrás de você, né? E não foi combinado. E aí, assim, o Rodrigo França tinha participado, e eu fiquei assim, cara, as pessoas não imaginam quem é o Rodrigo França. E aí se apequenou, inclusive, a imagem dele. Cara, a gente estava falando assim de fama, de não sei o que, televisão. Eu estou vendo aqui nas minhas pesquisas, teve aqui o pessoal falando que teve uma época lá que você estava no video show, que o seu cabelo era o mais copiado da central de atendimento da TV Globo. E você recebia inúmeras mensagens perguntando sobre o seu corte. Você sabia disso? E como é que você se sentia disso? Com essa isso foi muito maneiro, cara, porque nessa época foi que eu até hoje sou embaixadora de uma marca de cabelo da Embeleze por conta disso, né? Por conta do pedido da época. E aí eu virei caixinha de produto. E é muito louco, Babu, porque quando criança... Não adianta, né, cara? A nossa história toda é muito a mesma, e às vezes até é um pouco cansativo ficar repetindo, porque, porra, a história de toda menina, especialmente toda menina preta, é a mesma coisa, né? Da minha idade, pelo menos, as meninas da minha idade, eram todas achincalhadas por conta do cabelo. Não existia, essa aceitação aqui não existia. Se eu chegasse assim na escola, era de esponjaço, era cabelo de bombril. E isso na escola e em casa também, porque era tão estrutural, né? Era tão aceito isso na época que meus irmãos, eu lembro que uma época, meu irmão mesmo, assim, ele pegava um pedaço do meu cabelo e ficava botando na antena para pegar a sintonia, porque ele é coisa de pobre, tu sabe, que a gente botava bombril na ponta da antena, especialmente do rádio ou da TV, quem tinha TV de tubo, né? Para pegar a sintonia. E, de fato, aquilo facilitava, né? E aí várias vezes ele pegava o meu cabelo, fazia isso. E assim, a gente ria, tudo. Mas, cara, era muito louco, né? Aquela, olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, assim, era tão estrutural e acontecia com tanta rotina, com tanta frequência isso, que eu já não aceitava. Eu não aceitava o meu cabelo de jeito nenhum. Então, durante muito tempo, eu alisei meu cabelo, depois eu relaxava o meu cabelo.
Quando eu entrei na TV, o meu cabelo não foi aceito, porque a primeira TV, quando eu comecei a fazer, eu fiquei 10 anos na TVE, TV Brasil, e era uma TV pública, cara. Então, assim, a primeira coisa que me pediram era para relaxar o cabelo, para deixar o cabelo bem curtinho, porque no vídeo não ficava legal o cabelo grande. Aí, quando eu fui para a Globo, a mesma coisa, porque eu entrei na Globo pelo jornalismo. Então, a Alice Maria, que é gênia, assim, tal, criadora do padrão Globo de qualidade, a mulher incrível, mas ela também me pediu na época, assim, depois de um tempo, ela mesma, assim, antes dela se aposentar, ela veio falar comigo, que bom que você não me obedeceu, porque... Precisa da subversão do jovem, a gente precisa da subversão do jovem para subverter certas questões. É muito louco, porque a gente acaba achando isso normal. A gente tem que debater, a gente tem que falar, não, gente, não tá errado. Nega do cabelo duro não dá pra... E aí foi na época que eu me achei super abusada de falar, de peitar, né? Porque eu falei para ela, eu falei assim, pô, Alice, eu perco esse emprego, mas eu não perco meus cachinhos mais, não. Porque tinha demorado muito tempo pro meu cabelo crescer, e era bem menorzinho. E aí, conforme eu fui, acho que eu fui pro entretenimento, quando eu fui lá pra Fátima Bernardes, depois video show, aí foi que eu fui me aceitando mais, sabe? Me aceitando. E hoje em dia, assim, hoje eu tô lá na Record, tal, e é uma coisa muito bonita, porque eu tô na Record, é uma televisão, é uma TV evangélica, com toda uma estrutura, tal. Mas quando eu participei no ano passado do Dance em Brasil, a minha dança, as minhas danças eram todas. Eu dancei de personagem da Disney, que era de princesa com cabelo de dread. Eu fazendo musical. Eu dancei de guerreira africana. A minha última dança foi dançando um afoxé no palco da Record, amor. Eu levei, eu pedi, eu falei, cara, se é dança livre, eu quero dançar um afoxé. Eu dancei a cor dessa cidade, sou eu. E assim, foi lindo, e eu com mega tranças, sabe? Então, eu acho que eu consigo hoje levar isso assim, e é como se fosse um protesto silencioso, eu só passo, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou indo, é um joguinho de xadrez que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, e vou fluindo, e estou sendo respeitada, sabe? Como é que você se reinventou após sair da TV aberta? Eu foi uma rabiada, sabe, Babu? Não foi uma parada muito fácil para mim, não. Até porque a minha saída foi uma questão muito racial mesmo, assim. Na época eu falei sobre isso. Foi uma denúncia contra todo um sistema estrutural. Então, foi na época que, assim, a alegação era, Aline, a gente adora você é excelente, mas a gente está fazendo um corte de gastos, e, cara, só vão ficar as pessoas porque a gente quer pessoas mais neutras no video show. Aí eu fiquei assim, pô, isso é um problema de cor? Ainda perguntei, eu falei assim, não, claro que não, é só uma questão de corte de gastos. E aí, tempos depois, as meninas que até ex-Big Brothers e tal, quando botaram as meninas lá, a Patrícia Kogut deu nota 0. E eu fui no post da Patrícia Kogut e falei assim, pô, não é nada contra as meninas, inclusive as sigo e acho lindas, mas é contra a colonização do nosso imaginário. Por mais qualificados que sejamos, não nos deixam sentar no sofá da sala da casa grande. E isso repercutiu de uma forma, tipo, cara, nossa, a Aline tá denunciando a TV Globo, assim, pô. E muita gente, inclusive, da Globo me apoiou, sabe? Ou muita gente também não. Eu fiquei num limbo também, né, durante esse período. Eu entrei numa depressão muito, muito ferrada, porque como eu fui criada numa favela, família preta, muitos amigos pretos, nesse meio, embora tenham as sacanagens um com o outro, mas tem uma coisa de identificação. Quando eu fui para a TV Globo, que eu sentei naquela bancada, eu fui muito agredida internamente e externamente. E não adianta, a gente leva pedrada. Com certeza tu levou no Big Brother, pela questão da identidade racial também. Teve toda uma polêmica em cima disso. E aí eu falei assim, cara, aí me chamaram para fazer um monte de programa. Eu falei assim, não quero fazer nada, gente. Eu só quero entender onde eu tô pisando e como eu tô pisando. Porque, Babu, isso assim é muito de coração, cara. A gente entende, e isso é muito da nossa geração, a gente está envelhecendo, cara. Todos nós estamos envelhecendo a partir do momento que a gente nasce. Só que a gente não pode envelhecer aqui, obviamente. Só que o que eu quero na minha vida é construir uma estrada. Se eu vou trilhar por essa estrada ou não, eu não sei. Mas eu quero construir uma estrada para que o meu filho possa trilhar, para que as gerações que venham depois de mim, e de fato está acontecendo isso, porque depois de toda essa repercussão também, a Globo se abriu de uma forma linda, esplêndida até, as televisões de uma maneira geral passaram a se abrir de uma maneira que na verdade não é esplêndida, eu estou elogiando muito, mas é uma maneira necessária.
Ainda não estamos no esplêndido. Estamos no que está sendo necessário. Acho que estamos caminhando. Embora a gente caminha 3 passos e volta 5, caminha mais 2, aí volta mais um pouco. A gente está sempre nessa caminhada, que é quase um jogo de xadrez que a gente tem que compreender. Mas, assim, é isso. Assim, e para mim, eu abri um canal no YouTube, que era chamado Na Cachola, que era na cachola, a cachola de caixa, de entrar na cachola mesmo, que é a questão do cacho, mas a questão do dentro da cabeça, porque eu estava querendo entender essas questões raciais com mais profundidade, porque eu não tive uma educação racial no meu lar. Eu somente era preta, minha mãe preta, meu pai preto, minha mãe passava ENEM a vida inteira, minha mãe nunca aceitou o meu cabelo, o cabelo dela, meus irmãos, que sempre foram os parados pela polícia, mais parados do que as pessoas brancas. Eu lembro que meu irmão, uma vez, meu irmão levou uma dura, foi levado para a polícia, confundido com bandido, tal, levou tapa na cara, e como é que acontece isso? Eu já na Globo, enquanto jornalista da Globo News, uma vez eu fui apartar uma briga, porque um cara estava batendo numa menina lá no Belmonte do Flamengo, do Jardim Botânico, e aí quando chegou a polícia, eu fui falar para a polícia e falei assim, olha, esse cara estava agredindo ela. Quando eu falei, o policial me encheu de spray de pimenta na cara. Por quê? Eu estou até hoje tentando descobrir o porquê. E a gente passa a entender esses porquês, né, Babu? Então, na época, eu ficava assim, cara, o que está acontecendo nisso aqui? Por que estão me mandando tirar turbante? Por que estão me mandando me vestir de uma outra maneira? Por que a roupa que, porra... Aí a gente fala os nomes, né? Por que a roupa... Apesar que eu não vou falar não, porque senão te compromete que tu tá lá. Mas, assim, é isso, sabe, Babu? São coisas estruturais que a gente está vencendo. E eu acho que a própria emissora tá também, hoje em dia... É o papel que no jornalismo chama de ombudsman. No jornalismo tem uma figura que antigamente tinha, hoje em dia, infelizmente, não tem mais. O ombudsman é o avaliador, é o crítico, ele é contratado pela própria emissora ou jornal para ser crítico de si. E eu acho que é importante a gente fazer esse papel na nossa vida, de ser o próprio ombudsman, de ser o próprio crítico de si e de avaliar as nossas sombras e as nossas luzes. E eu acho que em todos os lugares e todos os seres humanos deveriam fazer isso. E não apenas julgar o outro. Quando eu falei, não foi no sentido de julgamento. Tinha ressentimento, tinha muita dor. Tinha dor que doía, dor de ancestralidade. Eu tinha crises na época que eu entrei em depressão, que eram muito pesadas. Mas, graças a Deus, acho que esse fundo do poço, para mim, me foi muito próspero. Na verdade, me foi muito fértil, que hoje em dia eu estou colhendo uma prosperidade, hoje eu tenho um olhar tão mais amplo. Eu passei a estudar tanto sobre o assunto e me silenciar. Eu me silenciei profundamente, né? Tem coisas que eu, inclusive, estou falando até ineditamente aqui, mas eu me silenciei muito, sabe, Babu? E até acho que estou falando isso porque deve estar batendo aí, refletindo aí. E não é para qualquer pessoa que dá para falar. Acho que não é qualquer pessoa que entende nada disso, tudo isso, né? Porque não são coisas fracas, são coisas muito, muito fortes, muito fortes. E que quando o Rodrigo França, do tamanho que ele é, fica reconhecido quando sai do Big Brother, eu não estou falando por uma questão de edição, não, estou falando por uma questão do próprio público reconhecê-lo como o cara que ronca. Pô, o cara é genial. O cara é um gênio. Aí você fica conhecido como um homem agressivo, porque fala mais duro. Tu é um doce, inclusive, tu é uma seda, cara. E aí, eu fico assim, o que é esse público? E aí a gente entende que é a máquina de Narciso. Não é questão de para onde você vai zapear, é a mesma questão. É a mesma questão. Porque, na verdade, a televisão, ela reflete uma estrutura social vigente. É o povo que manda na TV, não é só o contrário. Existe uma demanda inversa, mas é o povo que manda na TV, é o que eles querem ver, é a máquina de Narciso. Então a gente tem que entender também, é por isso, assim, hoje eu me consegui me reinventar, estou apresentando um programa com a Eric Johnson lá, que, porra, é um puta de um parceiro, maneiro, que cara maneiro, que presente que Deus me deu, assim, de poder estar lá com ele, crescendo. É um programa dominical, é um programa local, é um programa que não é um programa gigante, mas eu estou muito feliz, eu estou podendo ser. Eu estou podendo ser. E aí não tem dinheiro que pague. Inclusive, eu estou sendo remunerada legal por isso, ainda por cima. Mas não tem dinheiro que pague a liberdade da gente ser. Essa é a melhor parte da gente de se reinventar, de resistir,
é insistir. Quando você resiste, né, o tempo vai passar, as pessoas vão transitar também, né? As pessoas vão transitar. Aí quando a gente olhar, pô, olha lá o que aconteceu com a Aline, cara. Pô, a peteca não caiu. Não sei o quê, não. Então é isso, sabe? A peteca bambeou, irmão, mas eu levantei de novo. Eu levantei legal. Pois é, mas essa a melhor parte de estar como referência, Aline. Você me dando esse depoimento, me fala assim, não, cara, lembra aquilo que a Aline me falou? Essa coisa porque parece, você parece que, né, porque você está em certos lugares, não, cheguei, estou no ápice, era aqui que eu queria chegar. Aí você tem algum problema, aí fala assim, porra, não tem lugar mais nenhum, o mundo não existe mais. Não! Olá! O mundo é grande, O nosso mundo é planeta é lindo. enorme, somos 7 bilhões de pessoas, somos 7 bilhões de egos, somos 7 bilhões de personalidades. Então, quer dizer... De idiosincrasias, de eus. São 7 bilhões de eus. E aí a gente nasceu no lixo, não dá mole para rato, não é uma parada. A gente, como a gente ralou muito, né? A gente comeu muita grama para estar aqui, para chegar aí. A gente não está nem na metade do caminho. Na verdade, a gente não. Família, né, Aline? É impressionante como família essa hora É o Porto Seguro, né? Aí é a questão, né? Família, como é que estava a família nessa loucura toda? Você teve muito apoio da família? 150%. A minha família até hoje, né? Assim, a minha mãe é essa mulher que abraça, é a tia que olha, que tem aquela palavra mais sábia, no momento mais certo. A minha mãe é a mulher de puro acolhimento, de puro amor. A minha mãe, ela é moldada no amor. O meu pai é aquele cara mais sisudo, aquele preto velho do morro, sabe? Aquele boêmio. Meu pai é boêmio do sapato branco da União da Ilha do Governador, né, meu pai? E aí, meu pai é aquele cara que ele só abre a boca, ele dificilmente ele fala. Quando ele fala, são aquelas palavras que ficam para sempre, né? Tipo, se você quer ser alguém na vida, minha filha, você tem que estudar e trabalhar. Tem que estudar e trabalhar, não tem outro caminho. E quando eu me formei, eu lembro que eu morava no morro e eu desci o escadão da Cacuia, famoso para mim, na minha vida, uma Opa, referência. Cacuia! Cacuia. E Tem um aí, baile lá, hein, que eu tô ligado. pô, tem alguns, tem o baile da Endê, tem o baile da Cacuia. E aí, quando eu desci aquele escadão de madrugada, passando por Boca de Fumo, aquela história toda, né? E aí, meu pai, quando eu me formei, meu pai falou assim: pô, filha, eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a se formar, né? Eu virei uma referência no morro, na verdade, né? Na família e no morro. E meu pai falou assim, com o olho marejado. Foi a primeira vez que eu acho que eu vi meu pai chorar. A segunda, na verdade. A primeira vez foi quando eu era adolescente e aprontava muito. Aí a segunda vez que foi na minha formatura, ele falou assim, pô, filha, eu pensei que você não fosse conseguir. Você não tem noção do orgulho que eu sinto de você. Pô! Então, assim, é aquele cara que quando ele abre, ele quebra a gente, né? E o meu pai, ele só me abraçava, a minha mãe só me abraçava, o meu marido, e eu tenho a bênção de casar com o cara, ser casada, eu sou 8 anos casada com ele, que é um cara que é parceiro, que se não fosse ele, talvez eu não tinha sobrevivido, porque ele de fato salvou a minha vida algumas vezes. E ele me alavancou muito, e ele ficava o tempo todo, Aline, olha para você, olha para dentro de você, tá tudo dentro de você, Aline. Tá tudo dentro, você não precisa de porra nenhuma disso, tá tudo dentro de você. E foi a história que eu fui me resgatando, sabe, me reconectando comigo, curando a minha criança ferida, porque era muito ferida a minha criança. E aí que eu fui entender, sabe, eu fui em busca de um processo de autoconhecimento, de reconexão muito profunda com a minha ancestralidade, com as minhas raízes, e vai muito além da militância, é muito além, porque é tão grande, é tão forte, é algo assim de cura mesmo, sabe, Babu? Eu fui me curando. Então não tem ninguém, hoje em dia, no mundo, e nem fora do planeta, que vá passar desse limite que eu estabeleci, que é o limite do amor. Aqui, ó, a minha defesa é essa. A minha defesa é o amor. E nada mais passa desse ponto. Eu acredito nisso também, Aline. Eu acredito muito na força do amor. Eu acho que isso... Eu fiquei muito... Você sabe, eu falo sempre para as pessoas, quando eu fui para o BBB, eu tinha um plano de carreira. Falei, eu vou ali, fico 3 semanas, dou uma bombada ali no Instagram, me divirto um pouco, curto, porque eu adorava, cara. Se tinha uma coisa que eu gostava de fazer
quando acabava o trabalho, sei o quê, era assistir Big Brother, cara. Eu ia lá, ficava viajando, porque eu ficava interagindo. Safado, mentira, sua cara de pau, não sei o quê. Você ia estar dentro daquela caixinha. E aí, quando você Determinado momento do jogo, era muito engraçado. Eu tentava passar isso pro Prió. Eu falava, Prió, fica quieto, cara. Deixa a galera... Olha só, você tá vendo? Geral, vocês falam, vacilaram, falam merda aí. Fica aqui, vamos ficar na nossa. Deixa eles começarem a entrar em conflito, porque eu achava mal barato. Que era eu vendo, aquele meu momento de casa, eu vendo a galera lá assim. Eu falei, tá vendo ali, ó? Olha aquilo ali, aquilo ali. E aquilo ali. Às vezes eu achava mó barato estar lá de dentro, vendo tudo isso. E aí, foi muito legal tentar decifrar o jogo. Foi muito legal tentar decifrar o jogo e falar, o que está acontecendo? Não era para eu sair na terceira semana? Pô, todo mundo ali, jovenzinho, outra classe social, outro pensamento, outra visão política, outra visão de jogo, outra visão de tudo. Eu falei, eu acho que eu não tenho perfil. E aí eu fico vendo que as pessoas que me curtiram, me abraçaram. E eu vou te falar, de uma forma ou de outra, eu me sentia, lá para depois do quarto, quinto paredão, eu me senti abraçado. E aquilo foi me emocionando, aquilo foi me dando espírito de luta. E aí as coisas foram borbulhando. Eu falei, eu tô aqui, as pessoas estão me ouvindo. Então eu comecei a aproveitar aquilo, né? E tal. Eu comecei a aproveitar, me agarrar. E esse seu depoimento... A nossa conversa, as perguntas aqui eram ótimas, mas a nossa conversa teve uma sinceridade, um depoimento tão sincero. E é óbvio, assim, eu acho que só no comum, eu só não entendo mais o que você falou porque eu sou homem, né? Porque ainda tem, né? Na cadeia alimentar estrutural, assim, eu acho que quando inventaram a democracia, chamaram os homens, em segundo escalão ficavam os escravos, em terceiro e último ficavam as mulheres. Mas as mulheres negras nunca foram chamadas para a democracia. E a internet, e isso é muito da internet, possibilitou que a gente entrasse nesse diálogo, né? Porque se não fosse isso, a gente não estava, Babu, conseguindo conversar com essa sinceridade, conseguindo trazer de uma maneira muito, muito, muito concisa e muito coerente as nossas ideias, porque antigamente a gente nem sabia articular sobre isso, porque a gente não entendia o que era. Então, assim, a gente só tinha como ferramenta a fúria. Hoje a gente tem o verbo. E aí eu acredito que o que aconteceu com você lá dentro, Babu, que você teve o acolhimento do amor, mas acima de tudo, quando você não teve apenas a fúria, mas quando você teve o amor e o verbo, quando você fez isso daqui, Babu, quando você fez isso daqui, você falou tudo. Você falou tudo. Tudo. E eu acho que você entendeu. Lá dentro você entendeu o que era o teu papel no mundo, eu acredito. E eu também entendi. Você sabe que logo no começo do jogo, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque eu era atleta, né? Antes de ir para as artes, eu era um cara que tinha tudo para ser atleta. Eu lutei taekwondo, eu lutei em alta performance, eu joguei basquete em alta performance. E eu achei que aquilo seria meu... E aquilo me deu um nível de competitividade e uma agilidade corporal que quando eu me deparei na primeira prova, que eu fui a primeira pessoa a ruir, eu falei, meu Deus, eu comecei a me sentir meio estragado, sabe? Eu não sei... Aí depois, como foi passar esse jogo, eu fui valorizando o seguinte, que esse músculo aqui, ele tá ainda no tônus máximo, sabe? E eu falei assim, cara, que legal envelhecer. Que bom envelhecer. Que riqueza, que bênção, que dádiva, que coisa linda. Troca por 3 garotos daquele? O quê? Não, aliás, o senhor está com uma mulher gata, né, meu amor? O pai tá on, hein? Mas assim, eu falo sempre para as pessoas, assim, todas as minhas companheiras, a gente sempre se encontrou no olho. Quando eu despertei, eu tava com aquela gata, assim, pô, inclusive, mas não foi essa coisa, né? Eu sempre busquei, assim, toda vez que eu me apaixonei, foi sempre o olhar, sempre foi o olhar, é impressionante. Tanto é que as minhas companheiras, eu casei 3 vezes, elas não tem um tipo assim, essa é o tipo
que o Babu gosta. Não, todas elas são muito É o diferentes. tipo que tem alma, né? É o tipo que tem alma. Assiste o filme, não sei se você já viu Janela da Alma. Se não tiver visto, assiste depois. Eu vi, sim, eu vi. Vou só organizar que eu vi muito. É um documentário, Ah, sim, vi. É magnífico. Foi um prazer inenarrável estar aí com você aqui. Foi muito. Foi um prazer enorme estar todo mundo aqui. Pô, virou uma plateia a nossa conversa. Tenho certeza que quando a gente soltar esse vídeo no ar também, vai conquistar todo mundo. Foi muito emocionante. Muito obrigado. Paizão. Babu, todo o amor do mundo pra você, pra sua família, pros seus filhos, pra sua esposa, pras suas ex-esposas, pra todo mundo, meu amor. Beijão pra galera. Todo mundo junto aqui, estamos todo mundo junto. Que maneiro, cara. Isso é coisa linda, isso é vida real, isso é vida real, isso é lindo, meu amor. Um beijo, tô louca pra poder um dia te abraçar, tá? Beijão. Tamo junto. Beijo. Tá perdendo. E bate forte no meu peito. A chapa é quente que eu vou te mostrar. Eu vou pegar geral de jeito. Tamo chegando pra te emocionar.